Você sabe realmente por que você torce pro seu time do coração? E eu já vou te dar um spoiler, não é porque o seu time é bom. Eu não vou falar que 100% das vezes é por conta do que eu vou falar, mas na grande maioria realmente é. E na verdade você torce pra um branding, pra uma marca. Como assim? Eu torço pro meu time. Peraí, ao longo desse vídeo você vai ver que você torce pra uma marca. Ah, mas é porque meu time é muito bom e isso e aquilo. Pera, eu duvido que quando seu time tá naquela má fase, você troca de time só porque ele tá mal. Então, não vai com essa desculpa que você só torce pro seu time porque ele é bom. E vai muito além disso. E eu não vou falar que você realmente torce para aquele time só por causa da marca dele. Quando eu digo marca, eu quero dizer das cores, do símbolo e tudo mais, porque torcer para um time de futebol muitas vezes vem mesmo do coração. Às vezes o seu pai, o seu avô, alguém já torcer para aquele time, passa aquilo de geração em geração e você tem aquele sentimento ali com o time por conta disso. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que a parte de branding, a parte de marca que vem junto do time, ela é essencial pro esporte e o esporte não seria nada se os times não soubessem trabalhar bem sua marca. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Presta atenção. Vamos pegar lá um cruzeirense e um atleticano, tá? Dependendo do que for, o atleticano ele não veste camisa azul porque é do time rival. E a mesma coisa acontece em outros lugares. Dependendo, vamos supor, no Rio de Janeiro, o cara que não é flamenguista, dependendo, ele não veste a blusa vermelha porque é a cor do Flamengo. Ou ele não veste uma blusa que é vermelha e tem preto por causa que são as cores do Flamengo, entende? Esse tipo de coisa faz parte da marca do time. E isso fica tanto na cabeça do torcedor que ele leva isso pro dia a dia. E a partir daí, você vê como é que uma marca bem construída faz um papel fundamental na parte da torcida do futebol. Então a gente já entendeu, né, que um branding bem feito, ele pode realmente mudar a percepção que o torcedor tem pelo time e fazer o time crescer. Afinal de contas, um time, ele não é só grande pelos títulos. Eu acho que o maior time é aquele que tem a base de torcedores fiéis. E como que a gente faz isso? A gente trabalha bem o branding. Às vezes a gente pode, sei lá, pegar um time da Série C e começar a trabalhar tão bem o branding, trabalhar tão bem a marca que começa a cativar novos torcedores. Você conseguindo cativar novos torcedores, você consegue expor aquilo para um patrocinador. Você tendo um patrocinador melhor, você consegue investir em jogadores melhores e, consequentemente, você sai da Série C, vai para a Série B, tem mais exposição, consegue agregar novos torcedores, consegue mais patrocínio. Obviamente, você consegue contratar jogadores melhores e aí é uma escadinha, é um ciclo sem fim. Isso tudo porque você mudou o branding, você mudou o jeito que a marca se comunica. E o branding não é só um logo, tá? Você não vai mudar o logo, mudar a cor e não. O branding é a marca em si, é o jeito que você trabalha ela, é o jeito que você comunica sua marca com o torcedor, no caso. Então você não vai simplesmente mudar ali o escudo do time, vai mudar a cor e vai falar, pô, agora eu tenho uma marca foda. Não, você tem que saber se comunicar. Como que aquilo vai agregar, como que aquilo vai entrar na vida desse torcedor? Qual tipo de campanha, o que que a gente pode fazer com essa marca pro torcedor ele se sentir abraçado por ela, se é essa palavra que eu posso usar. Mas deu para entender mais ou menos o que que é para fazer e o que que um bom time consegue fazer com isso? Mas, né, com isso eu não tô desprezando a parte de fazer um escudo legal, de fazer uma camisa legal, de fazer outras partes legais. Porque essa parte de logo, do escudo, das cores, da camisa é essencial. Porque basicamente isso também vai ajudar a mostrar que aquele torcedor torce para aquele time. Qual torcedor não quer a camisa do seu time, tá? Então, às vezes o torcedor, tem gente que coleciona, lança uma camisa hoje e o torcedor vai lá e compra. Então é importante você ter um símbolo legal, tanto para poder colocar ali no peito, bater no peito, pô, é o meu time do coração, quanto para poder fazer as bandeiras, para poder fazer toda a parte de merchandising também, a parte em campo. Então é bem importante essa parte do logo. Então o importante é o quê? Ter um logo bem estruturado e simples. Você não vai ver nenhum logo complexo em time de futebol. Geralmente é um escudo simples,
tá? De um jeito que os torcedores conseguem até desenhar o símbolo à mão, dependendo, porque é bem importante. Às vezes você vai fazer um cartaz, você vai fazer alguma coisa ali, você vai brincar, você vai até fazer um desenhozinho ali. É importante ser fácil ali de poder representar o clube naquele desenho, para poder ter essas formas, né, de interação com o clube. Igual eu falei, vai fazer um cartaz, pô, desenha ele rapidão, o logo do clube levanta ali pra mostrar. Então, ter cores também bem estruturadas, né, e evitar também ter as mesmas cores do rival. Se o seu time tá ali e você tá criando uma marca nova, você vai reformar a marca do seu time, evita ter cores semelhantes à do rival. É legal você ter cores diferentes pra poder diferenciar a torcida e tudo mais. E falando nisso de criar um nome, criar um logo, criar as cores e tudo mais, eu tenho uma história legal pra poder contar pra vocês, tá? Relacionada a esse time de futebol, como que um dos maiores times que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro fez o nome dele. Vou contar a história agora. Lá em 1942, depois de alguns ataques alemães, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, tá? E com isso, o próprio governo, ele proibiu qualquer tipo de referência a países do eixo. O que é assim, países do eixo? A gente tinha lá os principais da época. Era Alemanha, Japão, Itália. Guarda Itália porque isso é importante. Por quê? Porque no Brasil tinham 2 times com o mesmo nome. Isso mesmo. E 2 dos times que a gente tem aí hoje que são grandes. Quais eram os times? A gente tinha o Palestra Itália, de São Paulo, e o Palestra Itália, de Minas Gerais. O time de São Paulo, ele mudou de nome e virou Palmeiras, né? Ele manteve uma das cores do Palestra Itália e continuou com o P ali principal no seu escudo. Já o time mineiro não sabia muito bem para onde ia. Alguns deram, né, a sugestão de chamar ele de Palestra Mineiro, outros deram a sugestão de chamar ele de Ipiranga com Y, só que tem que, no final das contas, graças a Deus, chamaram ele de Cruzeiro. Isso porque o pessoal ali do clube queria dar uma origem mais brasileira pro nome do clube, tá? E no Brasil é um dos únicos países que a gente consegue olhar pro céu e ver a constelação do Cruzeiro do Sul a olho nu. Além também, né, da constelação do Cruzeiro do Sul tá estampada na nossa bandeira do Brasil, o que ainda traria mais essa parte de um time original do Brasil ali pro Cruzeiro. Então, depois disso, ficou estabelecido esse símbolo aí do jeito que se já conhece hoje, né? Só que tem que o Cruzeiro ainda, para homenagear, né, as suas origens italianas, eles mantiveram o uniforme do clube do mesmo jeito da seleção italiana na época. No caso, camisa azul e short branco. Então, vou colocar a foto aí pra você ver lado a lado que realmente, né, ficou bem parecido os uniformes, mas para poder homenagear ali a origem italiana. Então, olha só que legal como que tem uma história por trás disso. Então, se você tá criando um clube agora, até tá vendo esse vídeo aqui e tá pensando em, sei lá, fazer um clube da escola ou clube que você joga ali, bate os campeonatos, seu amigo. Ah, eu quero fazer um escudo, quero fazer não sei o que lá. Pensa em uma história legal que aquele time tem para poder criar, né, todo um brand, uma identidade ali pro time em volta disso. E vários outros, tá, clubes do Brasil tiveram histórias como essas. Se quiserem, a gente pode fazer um vídeo só contando essas histórias e por que o clube teve o nome, teve aquele símbolo, teve aquelas cores e tudo mais, que seria um vídeo até legal. Mas vamos continuar aqui com o assunto. Então, com todo esse brand, vamos pegar o Cruzeiro, já que a gente já estava falando dele ali. Com todo esse branding, agora a importância dele, agora a gente já tem um nome novo, a gente já tem umas cores novas, né? Porque as cores do Palestra Itália eram vermelha e verde. E agora a gente tem que desenvolver isso pro torcedor, né? A gente tem que passar isso pro torcedor. E como que a gente faz isso? A gente tem que dar um senso de pertencimento pro torcedor, né? Fazer com que ele saiba que ele pertence àquele clube. E aí que você começa a bater na tecla da cor, né? Começa a fazer referências, né, igual o céu azul, azul celeste, né, que várias pessoas aí falam do Cruzeiro e tal. E para lembrar, você pode incluir mascote, você pode criar hino, né? A imagem do Cruzeiro resplandece, né? Então a gente já tem várias coisas ali para poder referenciar, né? E o próprio
Imagem do Cruzeiro Resplandece já tinha até lá no hino nacional. A gente tem o hino do clube, né? Então a gente tem várias coisas ali para agregar e começar a chamar o torcedor e dar esse senso de pertencimento para ele, criando torcidas organizadas e tudo com o branding do time. E com isso, o time pode ir bem, pode ir mal, pode trocar de modalidade, que você vai continuar torcendo para o seu time do peito, tá? Então, às vezes você tá em algum lugar e tá tendo um jogo de vôlei, tá? Se o Cruzeiro estiver jogando e você for torcedor, você vai torcer. Se você for flamenguista que tá assistindo isso aqui, se o Flamengo estiver jogando, independente de qual modalidade seja, tá? Você vai torcer pro Flamengo. Por quê? Porque o time já tá ali, você já tem aquele branding, você já... Pode não parecer, tá? Mas igual eu falei no início do vídeo, você torce para aquele branding, para aquela marca, tá? Por mais que você não perceba, começa a perceber a partir de agora. Às vezes a gente vê uma pessoa com o uniforme do nosso time rival e a gente fica assim, ah lá, ó, fica até mais feio com a camisa do tal time. É complicado, né? Ah lá, ó. Mau gosto é complicado, olha só aquele coisa ali. Isso tudo implica porque ele tá usando uma camisa de um time que tem o branding contrário ao seu, né? A marca é uma marca rival, ali é Samsung e Apple, sei lá, são marcas concorrentes. Basicamente tá acontecendo a mesma coisa. E se você parar pra pensar, é só uma camisa. O que muda uma camisa para outra são as cores. E não só as cores, o que tem por trás dela, toda a história e a marca construída junto. Porque não adianta nada o clube ter uma história foda se não tem uma marca ajudando a contar aquela história. Então, basicamente, é isso. Esse vídeo aqui ficou mais curto do que eu imaginava. Eu pensei que eu ia falar por mais tempo aqui, mas foi só uma coisa que eu fiquei pensando aqui esses dias. Porque essa história que eu contei aqui do Cruzeiro, eu tava rolando TikTok, eu vi esse vídeo no TikTok, né, falando a história do Cruzeiro, eu achei interessante, falei, caraca, que da hora. Aí eu fiquei pensando nessa parte, pô, a partir daí, a marca foi reconstruída, eles tiveram que reconstruir do zero, e eu comecei a pensar em como a marca influencia também times de futebol. Saber construir uma marca e tal, eu falei, pô, interessante, eu vou gravar um vídeo falando, e, né, gravei, tô aqui. Mas é isso aí. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou do vídeo, né? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu? Deixa aí sugestões de vídeos, temas que vocês querem que eu grave nesse formato, também tutoriais, coisas do tipo que vocês quiserem ver aqui. E é isso, né? Um forte abraço pra você, valeu e falou! Fui!